Graça e paz, amados irmãos, dando continuidade aos nossos estudos sobre o livro Pastores da Família, do autor Voddie Baucham Jr., chegamos à terceira parte do livro. Como vimos em estudos anteriores, esse livro é dividido em 5 partes, e a terceira parte, que vamos abordar a partir desse vídeo e dos estudos que estamos fazendo em nossa igreja, tem como título Enriquecendo o Casamento, e o subtítulo Preparando Homens para Amar Suas Esposas como Cristo Amou a Igreja. Um tema extremamente importante, e o primeiro dos capítulos dessa parte, o capítulo 7, é o que vamos ver nesse breve estudo, um resumo sucinto do que encontramos nesse capítulo, cujo tema é o propósito do casamento. Qual é o propósito do casamento? Voddie Baucham Jr. diz na página 105, ser um pastor da família não se trata apenas da forma como um homem lidera seus filhos, envolve também a maneira como lidera a sua esposa. Teoricamente, um homem tem uma esposa antes de ter filhos. Além disso, ainda que Deus abençoe ou não um homem com filhos, se esse homem tem uma esposa, ele ainda é um pastor da família. Um casamento forte é o fundamento sobre o qual uma família forte é construída. Essa última frase em especial eu achei muito importante e dá um certo norte para essa parte do livro, parte 3, Enriquecendo o Casamento. Um casamento forte é o fundamento sobre o qual uma família forte é construída. O autor divide essa parte em 3 propósitos que ele apresenta para o casamento. O primeiro deles, a procriação, o segundo, a santificação e o terceiro, o entendimento do casamento como uma ilustração. Vamos ver de forma breve cada um desses propósitos apresentados pelo autor. Primeiro, procriação. Ele diz na página 106, procriação é o primeiro e mais óbvio propósito para o qual Deus projetou o casamento. Ele cita textos como Gênesis 1:28 e ele chama a atenção a algo muito interessante, que ali mais do que um mandamento de multiplicar-se dado ao primeiro casal, há uma bênção, a ideia de que é uma bênção do Senhor que casais tenham filhos, já evidenciada lá nas origens, no princípio de tudo. Cita textos também como Salmo 127, que fala dos filhos como herança do Senhor. E ele coloca na página 107, a ideia dominante é que a nossa fecundidade é uma bênção, não um fardo. E aí começamos a ver como a nossa cultura atual está bem distante dos princípios bíblicos, pois em nossa cultura as pessoas são desestimuladas a terem filhos, a paternidade é vista como um fardo, como algo pesado, difícil, enquanto que na Bíblia nós vemos que é uma bênção, uma herança do Senhor são os filhos. Ele continua falando algo muito interessante, que a procriação trata da imagem de Deus sendo propagada por toda a terra. Então, ao termos filhos e buscá-los instruí-los de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos propagando a imagem do Senhor por toda a terra, cumprindo os propósitos originais do nosso Deus. Ele cita textos em que falam da importância que os pais ensinem os filhos, da importância dos pais ensinarem os filhos no temor do Senhor, a palavra do Senhor, como Deuteronômio 6, como o Salmo 78 no seu início, e Efésios 6, versículos 1 a 4. Então, o primeiro propósito colocado pelo autor do livro nesse capítulo é procriação, que ele coloca como algo óbvio, mas infelizmente em nossos dias não é tão óbvio assim, de o casamento ter como objetivo a procriação, ou seja, termos filhos. O segundo objetivo dos 3 colocados nesse capítulo é a santificação. E ele divide esse trecho em 2 partes, o que ele chama de santificação ativa e santificação passiva. Santificação ativa ele define como o que Deus nos mandou fazer no casamento, com o propósito de santificação do nosso cônjuge e de nós mesmos. São coisas que intencionalmente fazemos em prol da santificação do nosso cônjuge. Ele diz sobre o texto de Efésios 5, que fala do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25 a 27, o autor comenta, o marido tem de trabalhar ativa e intencionalmente para a santificação da sua esposa. E nesse trecho ele fala algo interessante acerca da sexualidade do casal. Ele diz, Deus planejou o sexo para mais que apenas procriação. Há um sentido em que a relação sexual entre marido e esposa é uma arma na guerra contra a promiscuidade e a lascívia. Embora essa possa não ser a passagem mais romântica sobre o casamento, ele falando sobre 1 Coríntios 7, em que Paulo, no início do capítulo 7, 1 Coríntios, fala da importância de marido e mulher não se absterem de uma vida sexual. Ele fala, embora essa passagem não
possa não ser a mais romântica sobre o casamento, ela ainda é importante. E um outro autor chamado Dave Harvey, um excelente livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim, ele faz uma abordagem interessante também sobre essa passagem de 1 Coríntios 7, e ele afirma o seguinte, o Dave Harvey: para o cristão, o sexo no casamento é uma defesa estabelecida por Deus contra a tentação. O nosso mundo é como Corinto, está sempre apregoando o sexo fora do casamento, como se o sexo oferecesse nada mais do que prazer e aventura ilícitos. E ele continua: como os cristãos casados podem ser protegidos desse ataque sexual crescente e violento? Por meio da fiel provisão de Deus no casamento. A sua proteção dorme ao seu lado todas as noites. Nosso cônjuge, diz Dave Harvey, é a primeira linha de defesa contra os convites de Corinto. Então fica a dica desse excelente livro, Quando Pecadores Dizem Sim, publicado no Brasil pela editora Fiel. E o autor também segue nessa linha, destacando o sexo como algo que, além de trazer prazer e alegria para o casal, é uma forma de proteção, especialmente porque vivemos numa cultura, numa sociedade, e mais especialmente nós, brasileiros, e no nosso contexto aqui do Rio de Janeiro, uma cidade muito erotizada, muito sensualizada, ele apresenta o sexo também como uma proteção que um cônjuge oferece ao outro contra as tentações sexuais. Então, quando ele fala de santificação ativa, Waddell Balkan Jr. menciona essa questão da sexualidade também como uma forma de você se alegrar, você ter prazer, isso é lícito diante de Deus, mas também você preservar o seu cônjuge da tentação, da promiscuidade, da lascívia. A segunda parte desse segundo propósito é a santificação, que ele chama de santificação passiva. Ele fala algo muito interessante também, pois ele diz que envolve questões não intencionais. E ele chama a atenção, especialmente com base no texto de Romanos 8, 29, em que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz lá em Romanos 8, 29, que Deus está nos conformando à imagem de Jesus Cristo, seu Filho, que Deus usa o casamento e às vezes diferenças e dificuldades que passamos com o nosso cônjuge para aparar nossas arestas afiadas e conformarmos-nos à imagem do seu Filho. E uma das ferramentas, diz Waddell Balkan Jr., que Deus está usando nesse processo é a sua esposa. Ele chega a falar: você é impaciente, então ele lhe deu uma esposa muito diferente de você para trabalhar a paciência em você. Então ele destaca que às vezes diferenças que parecem por vezes até intransponíveis, mas podem ser tratadas à luz das Escrituras, são ferramentas que Deus usa para forjar o caráter de Cristo em nós. Então, após falar os dois primeiros propósitos do casamento, a procriação e a santificação, seja a santificação ativa, quando intencionalmente buscamos a santificação do nosso cônjuge, ou o que ele chama de santificação passiva, quando situações que surgem são usadas por Deus para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo, ele apresenta o terceiro e último propósito, que ele chama de ilustração. Procriação, santificação e ilustração. E ele coloca na página 112. O casamento é uma ilustração, um retrato vivo e verdadeiro do relacionamento entre Cristo e sua noiva, a Igreja. Ele continua na página 113. O exemplo de Cristo é uma fotocópia que mostra a cada pastor da família qual é o seu papel no casamento. Assim, quer tenhamos sido criados num piedoso lar cristão ou entre pagãos que repudiam o casamento, nunca somos deixados às escuras. Então, independente da sua história de vida, de ter vindo de uma família estruturada, uma família piedosa, temente ao Senhor, ou de uma família desestruturada, a nossa referência maior é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ama a sua igreja e se entregou por ela. E isso aponta para o papel que temos. Ele fala também do alvo, que o alvo nosso no casamento não é autogratificação, não quer dizer que você não possa ter alegria no casamento, mas o nosso alvo principal não é a autogratificação, mas o autossacrifício, pois o alvo do nosso casamento, da nossa vida, é a santificação da esposa para a glória do Pai. E por fim ele fala da esperança, e diz na página 114, o pastor da família que se entrega à tarefa de honrar a Deus em seu casamento pode ter certeza da ajuda de Deus nesse processo. Então, o casamento é uma ilustração que mostra o nosso papel, assim como o de Cristo com a sua noiva, a igreja, o alvo, que é a glória de Deus e a santificação do nosso cônjuge, e nos dá esperança, pois Deus está decidido e empenhado em que nossos casamentos sejam decididos nós, que seja para a glória de Deus, Ele está decidido a nos ajudar. Então que Deus te abençoe e que esse estudo abençoe a sua vida, a sua família e o seu casamento.